Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil e o único que direciona de verdade os cursos online para o seu preparatório, para o seu concurso. Hoje eu estou aqui para o primeiro aulão grátis para o concurso do Governo de Brasília para a Secretaria de Educação. Nós aqui da Loja do Concurseiro vamos ter apenas turmas, apenas curso online para o cargo de técnico de gestão educacional, apoio administrativo. Esse nós abrimos mão de preparar para professor, para pedagogo, para focarmos integralmente neste cargo. Por isso que aqui o preparatório faz toda a diferença. Eu vou resolver hoje aqui 25 questões de provas anteriores do SESP, todas do SESP. Vou relembrar a matéria passo a passo e vou também falar para vocês um pouquinho fazer o meu comercial, um pouquinho sobre o concurso e sobre os nossos cursos online, ok? O site da Loja do Concurseiro é o www.lojadoconcurseiro.com.br, tá certo? Nossos temas do nosso primeiro aulão é Gestão de Pessoas e Arquivologia. São disciplinas que eu ministro na Loja do Concurseiro. Mas antes de começar essas questões, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Inclusive, quando terminar esse vídeo, terminar de assistir, dá um joinha lá pra gente, diz o motivo por que não gostou, se tiver colocado um like, um dislike, Mas vamos lá. Saiu o edital, nós aqui da Loja do Concurseiro vamos trabalhar apenas com o cargo de técnico em gestão educacional, apoio administrativo que exige apenas o nível médio. Este cargo, pessoal, que é o cargo de número 36, ele tem 120 vagas para ampla concorrência, mais 30 para candidatos com deficiência, que totaliza 150 vagas. E tem um cadastro de reserva com mais 300 vagas. Ou seja, a ideia é que sejam chamados 150 candidatos e depois mais 300. Vamos torcer para que todos sejam chamados, tá bom? O requisito básico é o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 2.757,90 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A organizadora do concurso é o SESP, por isso que neste aulão eu vou resolver apenas questões do SESP, porque realmente é direcionado. As inscrições para o concurso vão de 2 de dezembro a 23 de dezembro de 2016. A taxa de inscrição para o nível médio é de R$ 55 no site cesp.unb.br. Tá bom? A prova vai acontecer dia 22 de janeiro de 2017. O nosso curso online aqui da Loja do Concurseiro, você tem acesso até o dia 22 e mais 15 dias, que é para você poder ajudar você a fazer o recurso, Então tem mais 15 dias. A validade desse concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Esperamos que todos os 150 e mais os 300 acabem sendo chamados nesse período aí de até 4 anos. A prova é uma prova no modelo certo-errado, tá, pessoal? É uma prova no modelo certo-errado, que você já bem conhece, é o modelo mais tradicional do SESP. Vão ser 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Nossa videoaula de hoje, nosso primeiro aulão, é exatamente sobre conhecimentos específicos. Tanto a gestão de pessoas quanto a arquivologia estão aqui dentro, tá bom? As provas objetivas, elas valerão 120 pontos. 50 mais 70, pessoal? Que dá aqui 120 pontos. É isso. Então, não podemos perder tempo, o concurseiro não perde tempo. Vamos dar início ao nosso primeiro aulão. Lá no meio, quando eu estiver mais cansado, eu paro para fazer a propaganda do curso online. Mas vamos lá, vamos começar aqui. A primeira parte do nosso aulão é sobre gestão de pessoas. Vou tratar de equilíbrio organizacional, objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Se você olhar o seu programa, você vai ver que isso aqui está exatamente dessa forma, tá bom? Então, gestão de pessoas. Antigamente, nos concursos, caía administração de recursos humanos. Hoje cai gestão de pessoas. O que mudou? Na verdade, a área de gestão de pessoas, ela vem evoluindo ao passar o tempo, Ela vem evoluindo. E hoje, o nome dela é gestão de pessoas, que é um novo nome que se dá para essa atividade de pessoal. Hoje, a gente vê a atividade de gestão de pessoas como uma atividade estratégica. Ela antigamente não era dado o devido valor
ao recurso humano. Hoje é dado um valor bem grande, tá? Hoje a gente vê as pessoas, o recurso humano, como um diferencial competitivo. Imaginem que 2 mega empresários multimilionários, né? Os dois resolvam montar empresas no mesmo ramo. Ambos conseguem comprar as mesmas máquinas, conseguem se posicionar nos melhores lugares, com os melhores profissionais, não é isso? Então, se eles têm as mesmas máquinas, têm o mesmo dinheiro, o que vai diferenciar uma empresa da outra? É o recurso humano, tá? Então, o recurso humano, cada vez mais, ele é o diferencial competitivo. Ele traz vantagem competitiva. E essa nova forma de pensar o ser humano no contexto das organizações é chamado hoje de gestão de pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos conduzir o nosso aulão baseado em exercícios, tá? Eu coloco uma questão do SESP para provocar o debate, a gente faz o debate, depois resolve a questão, tudo bem? Então essa primeira questão aqui, tá, do SESP de 2008, diz assim, ó: gestão de pessoas é uma nova designação, dada às ações relacionadas ao gerenciamento das competências dos trabalhadores nas organizações, como uma forma de garantir a produtividade em níveis cada vez mais elevados. Então aqui nesse conceito que ele deu, você não precisa memorizar o conceito, mas gestão de pessoas é um conjunto, sim, de atividades, tá, que vai acontecer relacionadas às pessoas para conduzir essas pessoas para a produtividade, que é o que a empresa, que é o que a organização precisa, tá? Elevadas produtividades, tá? Quando ele fala aqui gerenciamento das competências dos trabalhadores, quando ele fala competências, nós temos um assunto chamado gestão por competências, que a gente diz que competências são os chás: conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, gestão de pessoas é uma nova designação dada às ações relacionadas ao gerenciamento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos trabalhadores nas organizações, como uma forma de garantir a produtividade em níveis cada vez mais elevados. A questão está correta. A ideia sempre vai ser essa. Você vai ter que fazer um trabalho de recrutamento, de seleção de pessoal, de treinamento, de desenvolvimento, avaliação de desempenho, todas essas ações relacionadas ao gerenciamento de competências. Para que você vai fazer tudo isso, tá? De forma a garantir a produtividade em níveis cada vez mais elevados. É importante perceber que nessa nova ideia de gestão de pessoas, você trabalha com a ideia de que é possível. O foco é realizar os objetivos da empresa, da organização, mas dando possibilidade para a pessoa satisfazer as suas necessidades, realizar os seus objetivos. Então, os objetivos individuais também têm vez aqui nessa nova ideia de gestão de pessoas, tá bom? Então, olha, vamos fazer uma leitura aqui, vamos trabalhar com debate, vamos trabalhar com a leitura também, tá bom? Que são de alguns autores importantes. Então, olha, a gestão de pessoas, ela envolve vários aspectos que dizem respeito aos funcionários das organizações. De forma resumida, esse departamento é responsável pela disseminação da cultura da empresa, liderança e administração dos profissionais, implementação de processos internos, suporte na realização de tarefas, gerenciamento de conflitos, recrutamento e manutenção de talentos, avaliação de desempenho, formulação de planos de carreira, dentre outros. Percebam que é todo esse conjunto, dentre outros, todo esse conjunto de atividades que tem que ser desenvolvidas para quê? Para garantir elevada produtividade, tá bom? Como eu havia dito para vocês, essa gestão de pessoas, ela passa a ter uma função estratégica, tá bom? Na empresa. Segundo o professor Chiavenato, Adalberto Chiavenato, a gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. O SESP adora isto aqui, tá? Adora bater essa tecla, pessoal. Na verdade, o órgão de recursos humanos, ele é um órgão
de assessoria, um órgão que tem uma função de staff. Na verdade, a responsabilidade é de linha, ou seja, a responsabilidade pelas ações é do gerente, é do chefe imediato. Se nós temos numa empresa um setor de manutenção, então tem um chefe do setor de manutenção, cabe a este chefe a responsabilidade pelo treinamento do seu pessoal, a responsabilidade por recrutar um novo funcionário quando um, por exemplo, for demitido, fazer o treinamento, fazer a avaliação de desempenho, a responsabilidade. Vamos seguir aqui, ó. Quem fica responsável por gerir as pessoas é o próprio gerente ou supervisor ao qual estão subordinados. Assim, gerir pessoas é uma responsabilidade de cada gerente, que por sua vez deve receber conselhos e orientações do staff a respeito das políticas e procedimentos adotados pela organização. Então, se tem que contratar um novo funcionário para o setor de manutenção, a pessoa que é responsável por fazer a contratação, o recrutamento, a seleção, é o gerente, é o chefe. Ok, mas ele não tem todo o conhecimento sobre as técnicas, de como fazer uma boa entrevista, de como fazer um exame. Ok, é aí que entra o pessoal staff, o pessoal da gestão de pessoas. Vai trazer esse conhecimento especializado e vai dar esse apoio ao chefe. Mas cuidado, hein? Todas as ações relacionadas à gestão de pessoas são responsabilidade do supervisor, do gerente, do chefe imediato. Ela é uma responsabilidade de linha, uma função de staff. E, como eu já tinha dito para vocês, numa empresa nós temos 3 níveis organizacionais. O nível estratégico é onde fica a alta cúpula da empresa, os donos. Temos o nível tático, onde fica o diretor administrativo, o diretor de marketing, diretor de pessoal, diretor financeiro, vamos dizer assim. E por último, o nível operacional, onde ficam todos aqueles setores que realmente aperta parafuso, preenche relatório, faz o trabalho direto. Nível estratégico, tático, operacional. No começo, a gestão de pessoas ela era vista como sendo, estando presente neste ponto da estrutura organizacional. Nível operacional. Ela subiu para o nível tático e hoje, com o nome gestão de pessoas, ela se encontra aqui no nível estratégico, tá bom? Então, o desenvolvimento das ações da área de gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento, tudo aquilo que nós já falamos, deve estar vinculado ao planejamento estratégico da organização. Tá? A gente sabe que o planejamento estratégico é um planejamento de longo prazo, é um planejamento executado, elaborado pela alta cúpula da empresa, não é isso? E hoje a gente vê também um planejamento estratégico. Se eu vou fazer um recrutamento de um empregado hoje, tem que estar de acordo com o nível estratégico, tá bom? Tem que estar alinhado ao planejamento estratégico. Voltando aqui para a nossa questão, só para bater o martelo. Gestão de pessoas é uma nova designação dada às ações relacionadas ao gerenciamento das competências dos trabalhadores das organizações, como uma forma de garantir a produtividade em níveis cada vez mais elevados. Perfeito, tá bom? Foi só para fechar, vamos seguir em frente. Temos aqui a nossa segunda questão, tá? Então, na prova, ele vai colocar um conceito. Não adianta você ficar decorando, porque tem muitos autores. Você só precisa perceber se tem coerência ou não tem coerência. Então, vamos lá. Essa aqui de 2008. Gestão de pessoas é um conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, padrões de atitude, ações e instrumentos empregados por uma empresa para influenciar o comportamento humano e direcioná-lo para a produtividade. Pessoal, tá perfeito, tá certo, é muito parecido com outra questão que nós acabamos de fazer, tá? Gestão de pessoas é um conjunto de ações que você usa para influenciar o comportamento humano e direcioná-lo para a produtividade e conseguir altas produtividades, vamos dizer assim. Próxima. Cada atividade da área de gestão de pessoas, cada uma, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, cada atividade da área de gestão de pessoas deve estar integrada horizontalmente
de modo a se alinhar aos imperativos da estratégia adotada pela empresa. Essa questão é clássica no CESP, cai muito, repete muito e pode cair na prova de Brasília, tá bom? Ela está errada. O erro é que aqui não é horizontalmente, é verticalmente. Esta é a frase para ser memorizada. Eu vou já explicar o motivo. A área de gestão de pessoas deve ser estratégica. Primeira coisa super importante. A área de gestão de pessoas deve ser estratégica. Deve atuar de acordo com as estratégias, diretrizes e necessidades da organização. E cada uma de suas atividades deve estar integrada verticalmente, de modo a se alinhar aos imperativos da estratégia adotada pela empresa. A ideia é que você tenha aqui a empresa, toda a estrutura organizacional, o organograma. A ideia é que haja uma integração não horizontal, vertical. Tudo que for feito aqui embaixo tem que estar de acordo com o planejamento estratégico, que está lá em cima, tá bom? Então, memoriza, é integrado verticalmente e não integrado horizontalmente, tá? As ações de pessoal da empresa inteira têm que estar integrada verticalmente, de modo a se alinhar aos imperativos da estratégia adotada pela empresa, tá bom? Esta outra aqui de 2009 diz o seguinte: cada atividade da área de gestão de... essa aqui é a mesma questão, apenas eu fiz agora, que vai ser o resultado dela, né? Tá errado, né? Cada atividade da área de gestão de pessoas deve estar integrada, não é horizontalmente, é verticalmente, de modo a se alinhar aos imperativos da estratégia adotada pela empresa. Aqui eu coloco a questão antes para chamar a atenção de vocês e depois que eu dou uma explicada eu volto com ela, tá bom? Esta aqui, essa já foi feita a explicação. Essa de 2014 do CESP, aqui, agente administrativo. Acerca das atribuições tradicionais e estratégicas da área de gestão de pessoas, julgo os seguintes itens. Pessoal, existem atribuições tradicionais, que são aquelas atribuições administrativas. Fazer o recrutamento de pessoal, fazer uma avaliação de desempenho, fazer um treinamento. Isso é uma atribuição tradicional da gestão de pessoas. E existem as atribuições estratégicas, que é quando você vai formular ideias, táticas para conseguir os melhores resultados. Por exemplo, usar os headhunters, os caçadores de talentos, para ir buscar nas universidades, nas outras empresas, profissionais altamente qualificados e trazer para a nossa. Então, isso seria uma atribuição estratégica. Então, existem as atribuições tradicionais, que eu também chamo de atribuições administrativas, e existem as atribuições estratégicas, tá bom? Então vamos lá. É função estratégica das unidades de gestão de pessoas a participação de suas lideranças nas reuniões de planejamento organizacional. Ok, pessoal, preste atenção. É óbvio que está certo. Veja bem, eu falei para vocês que as atribuições tradicionais são aquelas, fazer o treinamento de pessoal, fazer o recrutamento, tá? E as estratégicas é a elaboração de ideias, de táticas para conseguir melhores resultados. No momento que a unidade da gestão de pessoas vai participar, tá, nas reuniões de planejamento organizacional, isso aí implica dizer que é uma ação estratégica, tá bom? Porque ali está envolvido as lideranças, discutindo o planejamento, discutindo o futuro. Então está correto. Isso é uma atribuição estratégica, isso não é uma atribuição tradicional. E olha essa outra aqui. Com relação à gestão de pessoas, essa aqui é de 2015, do CESP. Com relação à gestão de pessoas, GP, na contemporaneidade, julgue o item a seguir. Os papéis assumidos atualmente pelos profissionais de recursos humanos RH envolvem atividades estratégicas, mas não operacionais. Errado. É a mesma coisa que nós acabamos de dizer. Envolve atividades estratégicas e operacionais. Esses operacionais aqui são as atividades administrativas. São as atividades que nós chamamos de tradicionais, pessoal. Então, hoje, o papel assumido pelo profissional de recurso humano, ele envolve atividades estratégicas e operacionais. Ele errou aqui, quando ele falou, mas não operacionais. A questão está
errada. Então é um aulão rápido, o concurseiro não perde tempo. As minhas aulas na Loja do Concurseiro, vamos tópico a tópico, mas quando chegamos no exercício nós não ficamos enrolando. Resolvemos muitas questões, dizendo realmente qual é a solução delas em pouco tempo. Isso faz a diferença, pessoal. Tá bom? Sexta questão. Esta de 2012 é da ANAC, CESP, né? Uma das funções administrativas da gestão de pessoas é participar do processo de definição da estratégia das organizações. Pessoal, essa questão está errada. Essa questão é muito debatida na internet, tá? Pelos candidatos, pelos professores. Ela está errada, e realmente está errada, porque essa não é uma das funções administrativas da gestão de pessoas. Essa é uma das funções estratégicas da gestão de pessoas, tá? Participar do processo de definição da estratégia não é. Lembra que nós temos a função administrativa, a função operacional e temos a função estratégica. Participar do processo de definição da estratégia, participar do planejamento para isso, não é uma função administrativa, corriqueira, cotidiana. É uma das funções estratégicas, tá bom? Então, é errado. Outra, essa é de 2016, tá? Para agente administrativo da DPU. A respeito da gestão de pessoas nas organizações, julgue o item a seguir. A percepção de que os indivíduos são investimentos e fonte de valor. Os indivíduos são investimentos e fonte de valor. E a gestão de pessoas como parceiras estratégicas das organizações. São exemplos de premissas da visão tradicional ainda presente na área de gestão de pessoas. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? Bem, pessoal, no começo, o ser humano, o recurso humano, ele era visto como um recurso contábil. Tantos homens ora, entendeu? Então, ele foi evoluindo. Na opinião de vocês, a percepção, chegar ao nível de perceber que os indivíduos são investimentos e fonte de valor. Não, isso são exemplos de premissas da visão tradicional, ainda presente na área de gestão de pessoas? Claro que não. Isso é exemplo, o que, pessoal? De uma visão moderna, uma visão estratégica, tá certo? Que passou a atuar nessa área de recursos humanos. Não é exemplo de premissas antigas. Muito pelo contrário, isso é muito moderno. Os indivíduos são investimentos, são vantagem competitiva das organizações, tá bom? Está errado o item 7. Bem, agora temos o item 8, mais uma de 2016 da prova da DPU, tá? A respeito da gestão de pessoas nas organizações, julgue. A gestão de pessoas pode ser conceituada como uma estratégia de levar as pessoas a contribuírem para o aumento da competitividade e a capacidade de aprendizagem nas organizações. É a mesma lógica. É uma estratégia, é um conjunto de ações para levar as pessoas a contribuírem para o aumento da competitividade, tá? E também para o aumento da capacidade de aprendizagem das organizações. Tá certo, pessoal? Volto a dizer para vocês, não vai cair de novo exatamente o mesmo texto, embora o CESP de vez em quando faça isso. Você tem que ter capacidade de perceber. Gestão de pessoas é um conjunto de ações, tá? que são aplicadas ao recurso humano, às pessoas, para direcioná-la para a produtividade, para a competitividade, tá bom? Nona questão, essa de 2016 também, TCE Santa Catarina, questão bem recente para o auditor fiscal de controle externo. Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsecutivo, tá? Em uma situação de equilíbrio organizacional, pronto, é a primeira questão que nós vamos falar de equilíbrio organizacional. É a primeira, tá? Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Vocês já ouviram falar de equilíbrio organizacional? Da teoria do equilíbrio organizacional? Será que é isso que está dizendo aqui? Uma situação de equilíbrio organizacional é quando os seus funcionários
eles concedem, entram com as suas contribuições, com a sua força de trabalho, e a empresa entra com uma contraprestação proporcional aos seus esforços. Será que é isso uma situação de equilíbrio organizacional? Antes de dizer se é certo ou errado, olha aqui o que eu preparei para vocês, tá? 2 telas, inclusive. Equilíbrio organizacional. A organização, aí está corretinho, já adianto para vocês, é isso mesmo a ideia, tá? A organização é um sistema que recebe contribuições dos colaboradores sob a forma de dedicação ou de trabalho e concede recompensas, por exemplo, em forma de salário. Essas recompensas podem ser materiais, salário, bônus, etc. Ou imateriais, elogios, oportunidades, etc. O equilíbrio organizacional diz respeito ao equilíbrio entre as recompensas concedidas e as contribuições dos colaboradores, de forma a obter-se o melhor resultado para a instituição. Ok? Então, é o equilíbrio institucional. Eu não posso pagar mais do que eu estou recebendo de contribuições e nem pagar menos, porque eu vou desequilibrar o sistema. Isso parte, pessoal, de uma teoria. A teoria do equilíbrio organizacional de Herbert Simon, tá? E ele disse o seguinte: ao estudar os motivos pelos quais as pessoas cooperam, os comportamentalistas, dentre eles Herbert Simon, passam a ver a organização como um sistema que recebe contribuições dos participantes e, em troca, oferece incentivos. A este processo de reciprocidade, Herbert Simon dá o nome de equilíbrio organizacional. Pronto, se você não conhecia, já conhece agora. Então, e está no teu concurso, exatamente lá no nosso programa, equilíbrio organizacional. Bora ler de novo a questão. Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Obviamente que isso está certo, perfeitamente correta. Questão de número 9. Questão de número 10 de gestão de pessoas. Questão de 2008 aqui do CESP, tá bom? Então vamos lá. Acerca da administração de recursos humanos, julgue os itens subsequentes. O equilíbrio organizacional, mais uma, em termos de administração de recursos humanos, ocorre. Quando é que ocorre o equilíbrio? Quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Certo ou errado? Certo, está perfeito, é a mesma ideia. Tem que haver esse equilíbrio em quantidade e qualidade. É contribuições igual a recompensa, ok? Então, pessoal, nesse momento, a gente encerra a nossa primeira parte do nosso primeiro aulão. A gestão de pessoas, objetivos, desafios, características de pessoas e mais o equilíbrio organizacional que nós falamos, a gente para por aqui. Agora eu vou fazer uma pequena propaganda, vamos dizer assim, sobre o nosso curso online, super rápido, e vamos partir para a arquivologia e vamos fazer mais 15 questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bem, então eu vou apresentar para vocês o nosso curso online da Loja do Concurseiro. A Loja do Concurseiro optou em preparar apenas para o cargo de técnico em gestão educacional, apoio administrativo nível médio. Fazer um curso online de verdade direcionado. Nosso curso online, o forte dele são as videoaulas. Nós temos videoaulas de teoria e exercício, temos apostila em PDF, 2 simulados inéditos e na semana de véspera nós temos uma mega revisão online. Uma semana antes, você recebe lá cerca de 15 videoaulas, cada professor vai lá e grava aquilo que acha que é mais provável de cair na prova, para que você assista durante a semana de véspera, tá? Essas videoaulas da mega revisão online não estão computadas aqui nessas 331, tá? Um ponto bem legal do nosso curso são os simulados inéditos. Cada professor vai elaborar questões, estilo CESP, tá? Nós vamos preparar um caderno, na verdade são 2 simulados, um caderno de questões, colocamos na sua área do aluno, você resolve em casa e 2 dias depois você entra na área do aluno e tem lá a videoaula completa, onde cada professor vai comentar as suas questões. É muito legal. Primeiro que você vai ficar logo tendo uma ideia de como vai ser a prova. Segundo que são 120 itens no primeiro simulado com mais 120, só aí são 240 itens. São muitos exercícios.
Outra coisa, o forte do nosso curso, como eu falei, são as videoaulas e não PDF. A nossa apostila em PDF ela é bem simples, tá, pessoal? É aula mesmo, são videoaulas de verdade. Se você quer um curso em PDF, você quer comprar um bom livro, vai na livraria, opta por um outro curso. Agora, aula de verdade, bem direcionada, é aqui na Loja do Concurseiro, com certeza, tá bom? Então, esse curso online, ele tem 331 videoaulas, tá? A professora Yara Selle, de língua portuguesa, são 106 videoaulas dela. Você pode entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Loja do Concurseiro, e vai assistir várias aulas da professora e vai ver que ela é top, tá, pessoal? Aí nós temos aqui a Lei Orgânica do Distrito Federal, mais 8 videoaulas, Noção de Direito Administrativo, mais 40 videoaulas, RJU, a Lei Complementar, mais 10 videoaulas, Bases Legais e Temas da Educação Nacional e Distrital, mais 27 videoaulas. Aí nós dividimos aqui o conhecimento específico. Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de qualidade é comigo, são 38 videoaulas. Noções de administração de materiais também é comigo, mais 16 videoaulas. Noções de arquivologia e acesso à informação também é comigo, mais 31 videoaulas. Por último, informática com o professor Gilson, que manda muito bem, 55 videoaulas, totalizando aqui, pessoal, 331 videoaulas. Esse curso online, o início dele é imediato. Se você fizer sua matrícula agora no site da Loja do Concurseiro, começa a estudar agora mesmo. Claro, se o pagamento for em cartão de crédito. Se for em boleto bancário, demora uns 2, 3 dias para compensar. Tá? Você pode assistir as videoaulas quantas vezes você quiser na internet e o valor promocional é de R$ 386 à vista, do boleto, de uma vez no cartão ou no débito. Ou você pode parcelar pelo PagSeguro em até 12 vezes. Tem um pequeno juro aí, mas vale a pena, ok? Então tá aqui os nossos canais. Vou já voltar para continuar nosso primeiro aulão, tá? Mas você pode entrar no youtube.com/Loja do Concurseiro ou no nosso canal na Loja do Concurseiro, facebook.com/Loja dos Concurseiros. Cuidado aqui com essa diferença. Ou então só procura lá, Loja do Concurseiro, que você acha fácil. E o nosso site, lojadoconcurseiro.com.br. Vamos retomar o nosso aulão. Chega de propaganda, por hoje é só, né? Então, a gente agora vai para arquivologia, tá bom? Temos, inclusive, no nosso canal no YouTube, uma aula muito legal. São 3 partes. Inclusive, eu resolvo 26 questões, todas do CESP. Procura lá, youtube.com/Loja do Concurseiro, conceitos iniciais, né? Conceitos fundamentais de arquivologia. Todo mundo gostou dessa aula aí? Você acredita que você também vai gostar. A primeira questão, no caso aqui, a questão 11, que caiu na prova de 2010 da AGU, diz o seguinte: o conceito de ciclo vital dos documentos é uma analogia da vida de um organismo biológico que nasce, vive e morre. Acerca dos arquivos corrente, intermediário e permanente, julgue os itens a seguir. O ciclo de vida dos documentos, pessoal, nada mais é do que arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. O arquivo corrente, que é arquivo de primeira idade, é formado por documentos que estão em trâmite, mas que não são consultados frequentemente porque aguardam sua destinação final. Isso está errado. Mas antes de fazer a questão mesmo, vamos relembrar aqui, pessoal. Arquivo é o conjunto de documentos, tá? Criados ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, dentro das suas atividades, tá? Com finalidade de prova ou informação. Então, para ser arquivo, documento de arquivo, tem que ter a ver com a atividade fim. Tem que ter a ver com a atividade que é desenvolvida pela pessoa ou pela empresa. Por exemplo, todos os dias na Loja do Concurseiro são produzidos vídeos, são produzidas apostilas, então tem a ver com a finalidade da Loja do Concurseiro. Então são documentos de arquivo. Mas imagine que antes de começar a gravar essa videoaula, eu bati uma foto para levar lá para o meu Facebook para fazer um H, né, uma gracinha, lá no meu Facebook pessoal. Esse documento ou esse vídeo também foi criado aqui na Loja do Concurseiro, mas ele não tem a ver com a finalidade da Loja do Concurseiro, então ele não pertence. É aí que surge a diferença entre arquivo e biblioteca, mas isso é um outro tema. No caso aqui, a questão tratou do ciclo de vida ou ciclo vital dos documentos.
E a arquivologia, ela adota a teoria das 3 idades, ou ciclo vital dos documentos, tá? Tem um autor italiano que ele defende a teoria das 4 idades, mas a arquivologia hoje adota a teoria das 3 idades, para classificar os estágios ou fases pelas quais passam os documentos dentro de uma instituição. Então nós temos a primeira idade, tá? Que é o arquivo corrente. A segunda idade, o arquivo intermediário. E a terceira idade, o arquivo permanente. Vamos diferenciar esses 3 tipos de arquivo. O arquivo corrente ou arquivo do cotidiano é onde guarda os documentos novos, que são muito utilizados. A frequência de utilização é muito grande. Eles podem estar tramitando ainda, indo de um setor para o outro, ou pode não estar mais tramitando. No entanto, ele é muito utilizado, então ele fica no arquivo corrente. O arquivo corrente normalmente funciona dentro da sala, cada um põe na sua sala, tá? Tem a sala do diretor, lá dentro tem o arquivo corrente dele. Tem a sala do departamento de materiais, tem lá um arquivo dele, arquivo corrente. Agora, o arquivo, ou seja, é centralizado esse arquivo corrente, mas também pode ser, ele é descentralizado, desculpa, mas também poderia ser centralizado. O único arquivo que pode ser centralizado ou descentralizado é o corrente. Já o arquivo intermediário permanente sempre será centralizado, sempre. Só tem um arquivo intermediário na empresa. Ela pode ter 200 seções, 200 setores, mas ela vai ter só um arquivo intermediário. Ela vai ter só um arquivo permanente. Corrente depende. Pode ser cada setor tem o seu ou tem apenas um. Em empresas muito pequenas, às vezes se opta por ter apenas um arquivo corrente, tá bom? Imagina que 2 advogados montaram um escritório, tá? E aí eles têm 2 salas, cada um tem a sua, tá? Mas eles usam apenas um arquivo corrente. É possível. O arquivo corrente pode ser centralizado ou descentralizado. Agora, o intermediário e o permanente sempre são centralizados, sempre são únicos. Então, os documentos novos que estão tramitando ou não, mas que têm grande frequência de uso, ficam no arquivo corrente. Aí o documento fica ali na sala do chefe, na sala... Com o passar do tempo, aquele documento cada vez vai sendo menos utilizado, mas ele continua tendo valor administrativo. Então, ele pode, mas agora ele pode ser remanejado para um outro lugar. Esse lugar é chamado de arquivo intermediário. Quando o documento chega no arquivo intermediário, cuidado, ele continua sendo de responsabilidade do setor que criou ou que recebeu aquele documento. Não é qualquer um que pode ir lá pegar o documento, não. Só pode pegar o documento lá com autorização de quem mandou colocar lá, tá certo? Por isso que vai existir um termo de transferência. Depois que o documento acaba o valor administrativo dele, o valor de prova, o valor, a finalidade administrativa, o valor primário, aí, se ele não tiver mais nenhum valor, você elimina. Se ele passar a ter um valor, por exemplo, histórico, aí você passa ele para o arquivo permanente. E no arquivo permanente, ele vai ficar para sempre. Vamos devagar então aqui. Vamos continuar a leitura aqui que eu preparei aqui um resumo para vocês, tá bom? Arquivo corrente. O arquivo corrente, tá? O arquivo corrente, constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, em curso é o que estão tramitando. Ou seja, em tramitação ou não, conservados nos escritórios ou nas repartições que os receberam e os produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso, possuem finalidade administrativa. Grande, toda vez que você ouvir falar em grande frequência de uso, possui fim administrativo, arquivo corrente. No arquivo intermediário, ele também possui fim administrativo, mas não existe grande frequência de uso. No arquivo intermediário, pessoal, os documentos possuem baixa frequência de uso e, mais ainda, possuem fim administrativo. É como se eu guardasse uma conta de luz que eu paguei primeiro na minha sala. Tá? Vai que a concessionária vem cortar aqui, tá ali. Passou uns 2, 3 meses, eu já mando para o arquivo intermediário, mas ela continua tendo um valor administrativo. Se aparecer alguém dizendo que eu não paguei, esse documento continua valor de prova. Agora, depois que passa 5 anos, aí não tem mais necessidade, aí ele perde a finalidade administrativa. Mas no arquivo intermediário, os documentos possuem baixa frequência de uso, mas ainda possuem fim administrativo. No arquivo intermediário, ele permite que os setores
otimizem seu espaço e não há necessidade de serem conservados próximos aos setores. Como eu falei para vocês, pode ter 200 salas na empresa, só vai ter um arquivo intermediário, pode ser longe. Nessa fase, os documentos aguardam sua destinação final, eliminação ou guarda permanente. Por isso que eles são chamados aqui de limbo ou purgatório. Ele fica aguardando a sua destinação final. Se eles não adquirirem valor histórico, não adquirirem valor secundário, eles vão ser eliminados. Se eles adquirirem, vão ser guardados permanentemente, porque eles vão passar para o arquivo permanente. Arquivo permanente são os arquivos que guardam os documentos que já tendo cumprido seu fim administrativo, ou seja, no arquivo permanente, os documentos não têm fim administrativo. Já cumprido sua função administrativa, agora são preservados, conservados pelo seu valor histórico para a instituição. Os documentos que chegam no arquivo permanente, nessa fase, jamais poderão ser eliminados. Não existe, não há que se falar em eliminação no arquivo permanente. Então a nossa questão diz, o arquivo corrente é formado por documentos que estão em trâmite, mas que não são consultados frequentemente. Então, o arquivo corrente, documentos em trâmite, tudo bem. Que não são consultados frequentemente, está errado, porque aguardam a sua destinação final. Quem aguarda, quem fica aguardando a destinação final é o arquivo intermediário, não o corrente. Então, essa questão está errada, tá bom? Então, vamos para a questão 12, tá? Questão 12, essa de 2016 da DPU, Agente Administrativo. A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue o item subsequente. O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela administração, realmente ele é pouco consultado pela administração. Ele pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador. Perfeito, está correto. Nós vimos isso. O arquivo intermediário, os documentos têm baixa frequência de uso. Então ele pode ficar afastado do seu acumulador. O CESP e as bancas em geral usam o termo acumulador, documentos acumulados, em substituição a criados ou recebidos. Eu posso criar uma carta, criar um recibo e posso receber uma conta de luz, receber um boleto bancário. Os documentos criados ou recebidos são os documentos acumulados, tá bom? Essa questão está certa. O arquivo intermediário não precisa ficar perto daquele que criou ou recebeu aquele documento, tá bom? Questão 13, também da DPU 2016. O acesso aos documentos no arquivo intermediário ainda é restrito aos acumuladores ou àqueles que receberam autorização do setor que os acumulou. Tá certo, perfeito. Eu já adiantei isso para vocês. Eu tenho essa mania. Quando eu ministro uma aula, eu não guardo segredo, eu digo logo tudo. Para quando você for fazer a questão, você não errar. Isso é legal, porque você ganha, você vai crescendo e vai se sentindo bem, tá bom? Então, o documento, ele sai do arquivo corrente e vai para o arquivo intermediário. Enquanto ele está no arquivo intermediário, ele continua sendo de propriedade, vamos dizer assim, daquele que o acumulou, ou seja, aquele que o criou ou recebeu. Diferentemente, quando o documento vai para o arquivo permanente, aí já era. Aí já era. Agora ele vai ficar lá sob a responsabilidade dos técnicos em arquivo, dos arquivistas, não tem mais ligação com o setor que o acumulou, tá bom? Questão 14. Essa também da DPU, só que agora é de arquivista, né? Acerca da gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais, julgue. A diminuição do valor primário dos documentos, valor primário é a mesma coisa que valor administrativo, tá? A diminuição do valor primário dos documentos indica a necessidade do recolhimento desse documento aos arquivos correntes. Epa, misturou tudo. Mas antes de eu fazer a questão, eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Existem dois termos técnicos na arquivologia. Um é transferência e o outro é recolhimento, tá? Quando você manda um documento, vou já permitir vocês lerem, calma lá. Quando você manda um documento, tá, para o arquivo intermediário, você diz que você está transferindo, tá? Quando você manda um documento para o arquivo permanente, você diz que está recolhendo. Embora você também possa usar o termo transferência como termo genérico. Agora, recolhimento não pode. Recolhimento só pode usar quando você manda o documento para o arquivo permanente, tá bom? Então, transferência pode ser sim usado como termo genérico.
Então, transferência é o nome que se dá para o envio dos documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário, acompanhados de listagem, onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final. Os documentos, pessoal, eles ficam no arquivo intermediário por que motivo? Devido ao valor administrativo que ele tem, devido aos prazos de prescrição, geralmente 5 anos, nós temos documentos que são 20 anos. Tá? Tem também os prazos precaucionais, que é quando você guarda um documento por precaução. Tá? Você nem deveria guardar, mas você guarda por precaução. Já já eu explico melhor sobre isso. Mas transferência é quando você manda um documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Aí você diz que o nome é transferência. Tá bom? Agora, o que é o recolhimento? É o envio de documentos do arquivo corrente ou do intermediário para o arquivo permanente, com vistas à sua guarda permanente e seu acesso público. Um documento, professor, ele pode passar direto, então, do corrente para o permanente, sem ter passado pelo intermediário? Pode sim. Sabe por quê? Porque o valor administrativo dele acabou muito rápido e ele adquiriu um valor histórico. Não tem necessidade dele ir para o arquivo intermediário e ficar lá aguardando a destinação final, porque já foi definida a destinação final dele. Voltando aqui para a questão, a diminuição do valor primário dos documentos indica a necessidade do recolhimento desses documentos aos arquivos correntes. Está errado, pessoal, porque você tem o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. A diminuição do valor primário do documento que está no arquivo corrente indica a necessidade da transferência dele para o arquivo intermediário. Nada a ver isso aqui. É uma questão muito errada. Quem estudou pelo menos um pouquinho de arquivologia não errava isso aqui, tá bom? Outra. A possibilidade de determinado documento de arquivo ser muito usado, essa possibilidade de um documento ser muito usado é uma característica importante para que ele seja considerado como pertencente ao arquivo corrente da instituição. O que vocês acham? Já falei muito sobre isso. O fato de ser possível determinado documento ser muito usado, ter uma grande frequência de uso, é uma característica importante para que ele seja considerado como do arquivo corrente? Claro, tá certo. Se essa é uma das principais características, grande frequência de uso. Outra questão, também de 2016. Se um documento já for criado com valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente ao arquivo permanente? Muito boa essa questão. Se um documento já for criado com valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente para o arquivo permanente? Não, pessoal, está errada a questão. Ele só vai ser transferido para o arquivo permanente quando acabar todo o valor, toda a finalidade administrativa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando foi assinada, quando foi promulgada, sei lá, a Lei Maria da Penha ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, na hora que foi criado, automaticamente aquele documento entrou para a história. Automaticamente aquele documento adquiriu um valor histórico. No entanto, ele não foi criado para entrar para a história. A Lei Maria da Penha foi criada para punir homem que bate em mulher. E a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado para proteger os direitos da criança e do adolescente. Então ela continua vigorando, continua tendo valor administrativo. Esse documento, um dia, se ele sair, se a sociedade aprender a se comportar e não houver mais necessidade de uma lei como essa, então nesse momento perde a finalidade administrativa e ela vai passar a ter apenas o valor histórico. Aí vai ser guardada no museu lá, na biblioteca, não importa onde, no grande arquivo nacional, no arquivo não importa onde, mas ele não vai mais ter, ele só vai poder passar para esse arquivo permanente quando acabar todo o valor primário. Então está errado. Se o documento já for criado com o valor secundário, ele deverá ser recolhido imediatamente ao arquivo permanente? Não. Já está garantido que ele vai para o arquivo permanente no final da vida dele. Mas primeiro precisa acabar o valor primário,
tá bom? O valor administrativo dele. Errada a 16. Temos agora a 17, uma questão do TRE do Maranhão de 2009. Os documentos do arquivo intermediário são mantidos, são guardados por causa dos prazos prescricionais e precaucionais e aguardam a destinação final, eliminação ou guarda permanente. Perfeito, pessoal. Você guarda documentos ou porque eles têm prazos de prescrição ou por precaução. E eles ficam lá, é como eu falei para vocês, é o purgatório. Ou ele vai ser eliminado ou você vai ter a sua redenção e vai ser guardado no arquivo permanente. Certíssima essa 17. Questão 18. O descarte. Descarte é a mesma coisa que eliminação. Jogar fora, rasgar. O descarte deve ocorrer em todas as fases do ciclo de vida dos documentos. Pessoal, eu posso eliminar um documento no arquivo corrente? Sim, claro que eu posso. Acabou o valor dele administrativo, não adquiriu o valor secundário muito rápido, elimina. Ok. Eu posso eliminar um documento no arquivo intermediário? É o que é mais comum. Ele sai do corrente, vai para o intermediário e fica aguardando acabar o seu prazo de prescrição. Acabou. Não adquiriu um valor histórico, elimina. Agora, eu posso eliminar, eu posso descartar um documento na fase permanente? Não. Os documentos, quando chegam na fase permanente, jamais poderão ser eliminados. Então está errada a questão. Está errada porque ele diz que o descarte deve ocorrer em todas as fases. E na fase permanente não pode haver esse descarte, tá, de documentos. Questão errada, tá bom? 19, essa aqui da Companhia de Docas do Pará, também feita pelo CESP, tá? Arquivo corrente é o conjunto de documentos que são consultados com pouca frequência. Já está errado, né, pessoal? Arquivo corrente é com muita frequência, mas ainda podem ser solicitados por quem os produziu ou recebeu. Na verdade, esse conceito não é de arquivo corrente. Esse conceito é de arquivo intermediário. Então, a questão está errada. Errada. Porque arquivo intermediário é que é o conjunto de documentos que são consultados com pouca frequência, mas ainda podem ser solicitados por quem os produziu ou recebeu. Item errado, tá bom? E a questão 20, essa também do TRE do Maranhão de 2005. Uma das funções da tabela de temporalidade, ainda não falei dela, né? Uma das funções da tabela de temporalidade é indicar os prazos de arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária. Tá certo. Vamos falar sobre ela aqui. E também justificar por que ele não falou aqui os prazos de arquivamento dos documentos na fase corrente, intermediária e permanente. Tabela de temporalidade, pessoal, é uma tabela, ela é um instrumento que a empresa utiliza para organizar o seu arquivo. Nessa tabela, daqui a pouco eu saio da frente da tela, tá? Nessa tabela são colocados, são definidos os prazos em que o documento deve ficar no arquivo corrente, no arquivo intermediário e também a destinação final. Por exemplo, cartas recebidas de clientes devem ficar 1 ano no arquivo corrente, depois mais 3 anos no arquivo intermediário e depois qual a sua destinação final? Eliminados. Documentos de arrecadação federal, DARF, 1 ano no arquivo corrente, 4 anos no arquivo intermediário e depois deve ser enviados para o arquivo permanente. Então, a tabela de temporalidade é um documento que tem todos os tipos de documento, todas as espécies de documento da empresa e dizendo qual o prazo de guarda, qual a destinação final e até mesmo se é para fazer a microfilmagem ou não desses documentos. Tá certo? Essa tabela de temporalidade é elaborada durante a atividade de avaliação, pela Comissão de Avaliação de Documentos. E essa Comissão de Avaliação de Documentos, ela é uma comissão multidisciplinar. Ela é formada por membros de todos os setores da empresa, porque cada setor é que sabe se um documento é muito utilizado ou pouco utilizado.
Entendeu? Então, cuidado. A tabela de temporalidade, ela é extremamente importante. A tabela de temporalidade, ela está relacionada à etapa de avaliação dos documentos. Então, ela é um instrumento arquivístico resultante da etapa de avaliação dos documentos, tá? É o registro esquemático do ciclo de vida documental do órgão, sendo elaborado após a análise de documentos e aprovado pela autoridade competente. Não é aprovada pelo arquivista, o Sérgio põe muito isso, tá? É aprovada pela autoridade competente da empresa. Tá? Quem é geralmente é o gerente administrativo ou o administrador da área administrativa, tá bom? Ele é geralmente a autoridade competente. A tabela de temporalidade determina o prazo de guarda dos documentos no arquivo corrente, sua transferência para o arquivo intermediário e os critérios para microfilmagem, a eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. Então, uma tabelinha. Na nossa videoaula da Loja do Concurseiro, eu tenho até um exemplo lá. Seu Zé, dono do açougue, folha de pagamento, ele guarda, ele tem essa tabelinha lá, mostrando, tá bom? Mas aqui basta por enquanto isso. É uma tabela que mostra o ciclo de vida. Ofícios recebidos, ofícios enviados, conta de luz, DARF. Todo tipo de documento tem que ter nessa tabela. Tem que dizer quanto tempo ele fica no arquivo corrente, quanto tempo fica no intermediário, quanto tempo fica no permanente, não precisa, porque lá é para sempre. Preciso dizer se ele vai ser recolhido ou não para o arquivo permanente. Voltando aqui na nossa questão, uma das funções da tabela de temporalidade é indicar os prazos de arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária. Certo ou errado? Obviamente que está certo. 21. Questão 21, mais uma de 2016 da DPU, né? Diz o seguinte: a respeito da gestão da informação e de documentos e dos tipos documentais, julgue o item que se segue. Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto, podem ser ostensivos ou sigilosos. Certo ou errado? Tá certo, pessoal. Eu vou aproveitar aqui, tem uma videoaula completa no YouTube, youtube.com/Loja do Concurseiro. São 3 videoaulas, parte 1, parte 2, parte 3. Vou repetir, na parte 3, inclusive, tem 26 questões só de arquivologia. Vale a pena você procurar lá. Mas eu vou relembrar aqui a classificação dos documentos. Quanto à natureza do assunto, que foi o que a nossa questão pediu. Quanto à natureza do assunto, os documentos eles podem ser ostensivos ou sigilosos. Ostensivos é a classificação dada ao documento cuja divulgação não prejudica a administração. O documento ostensivo pode ser de livre conhecimento, ok? Essa é a regra geral. Todo documento produzido, ele é de natureza ostensiva. Mas existem documentos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. No nosso concurso cai a Lei de Acesso à Informação, cai o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Nós vamos falar muito durante as videoaulas aqui no curso online sobre os prazos, sobre todo o passo a passo. Nós vamos ver que existem as autoridades certas para poder dar uma chancela num documento, dizer se ele é ultra secreto, secreto, tá bom? Então, ostensivo é o documento que pode ser livremente divulgado. Sigiloso é o documento que tem alguma informação que ela não pode ser divulgada naquele instante, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, o item está certo. Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto, podem ser ostensivos ou sigilosos, tá bom? Mas eu vou mostrar toda a classificação para vocês, justamente depois dessa questão. 2016. Com relação à gestão da informação, julgue. O gênero documental iconográfico reúne documentos eletrônicos e digitais. Nada a ver. Tá errado isso aqui. Tá? Vamos ver esses gêneros documentais, tá bom? Tá? Então vamos lá. Classificação dos documentos quanto ao gênero. Primeiro nós temos os documentos escritos ou textuais. São documentos cuja informação esteja escrita ou impressa. Por exemplo, como um contrato, uma ata, um relatório, uma certidão. Existem os documentos, que é o objeto da nossa questão,
os documentos iconográficos. Já ouviram falar de ícone, né? Ícone tem a ver com uma imagem, tá? Então, os documentos iconográficos são os documentos cuja informação esteja em forma de imagem parada, imagem estática. Fotografia, negativos, diapositivos, que são slides, desenho e gravura. Cuidado, quando ele fala diapositivo e slide, nada tem a ver com o slide do PowerPoint. O slide do PowerPoint é um documento informático. É o slide de verdade, tá? Quem é mais novinho aí, dá uma procurada no Google, coloca lá, projetor de slide, você vai ver lá. Lá você tem o negativo, né? E você tem o positivo. Nesse caso, você revela o positivo. Aí você corta um quadradinho e põe uma moldura. Tá? E aí você tem um projetor de slide, que tem uma parte circular, onde você vai encaixando os slides e vai apertando aqui, tá? O disparador, e ele vai apresentando aquela imagem na parede, na tela, por exemplo. Tá? Então, por isso, muita gente o slide, esse slide nada tem a ver com o PowerPoint. Na verdade, o PowerPoint, ele imita esse slide que já existia há muito tempo. Então, o que é um documento iconográfico? É um documento cuja informação esteja em forma de imagem estática, tá bom? O que seria um documento sonoro? Tá? Um documento sonoro são documentos cuja informação esteja em forma de som, de áudio. Escuta telefônica, discurso gravado em fita cassete. Em MP3, não. MP3 não, porque aí já é um documento que precisa de um programa de computador para ler. Então ele é um documento informático, não é um documento sonoro, tá bom? Documento filmográfico, tá? Filmográfico. São os documentos cuja informação esteja em forma de imagem em movimento, com ou sem som. Películas filmográficas, filmagens, vídeos, tá? Mas cuidado, não vídeo em formato MP4, esse tipo de coisa. Não. Lá numa fita VHS, por exemplo, tá bom? Temos os documentos informáticos ou digitais. São documentos gravados em meio digital e que, por isso, necessitam de equipamentos eletrônicos para ser lidos. Equipamentos eletrônicos, programas, tá? Como programa, um aplicativo de informática. Exemplo, arquivo MP3, arquivo do Word. Por último, aqui nós temos, por último nessa tela, cartográfico. Cartografia tem a ver com carta. Tem a ver com os mapas, tá bom? Então, cartográficos são os documentos que representem de forma reduzida uma área maior. Exemplo, mapas e plantas. São os documentos cartográficos. Por último, nós temos os documentos micrográficos. Documentos em microformas. Exemplo, microfilme e microficha. Quando você microfilma um documento, ele passa a ocupar ou um microfilme ou uma microficha. Uma microficha é mais ou menos do tamanho de uma folha A4. Só que numa única, o material dela parece aquele material de raio-x, tá? Um material plástico, né? E só que em uma única microficha, tá? Cabem centenas, na verdade cabem milhares de documentos, tá? Então você pode guardar, por exemplo, no cofre. É um dos grandes benefícios da microfilmagem, tá bom? Você pode guardar no cofre, ao invés de guardar 2.400 páginas, guarda uma única microficha. Voltando aqui para a questão, o gênero documental iconográfico é quando você tem imagem estática. Ele reúne documentos eletrônicos e digitais? Errado, tá bom? Errado. 23, também de 2016. Fiz questão de pegar algumas questões recentes, tá? Da Banca CESP. Tá? Expedição e microfilmagem de documentos são tarefas do protocolo? Expedição, sim. Microfilmagem, não. Tá? Mas vamos ver aqui, tá bom? Protocolo. Toda empresa tem que ter um setor de protocolo. O setor de protocolo é a porta de entrada e saída dos documentos. Tá? Então, se um documento vem pelo correio, o carteiro chega lá e entrega no protocolo. Se alguém vem dar entrada num pedido de requerimento, preenche uma ficha, entrega no protocolo. Se a empresa quer mandar uma carta para outra empresa, essa carta tem que ser expedida do setor de protocolo. É o protocolo quem numera a carta. Carta 004/2016. É o protocolo. Depois ele encaminha a via que vai pelo correio e a outra ele manda para o arquivo. Tá bom? Tá? Então, olha, protocolo. Aqui só de maneira rápida.
No protocolo é executado um conjunto de operações e procedimentos visando o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar, garantir imediata localização e recuperação do documento, garantindo assim o acesso à informação. A atividade de protocolo é uma atividade típica do arquivo corrente. Não há que se falar em protocolo no arquivo intermediário, nem no arquivo permanente, tá bom? É importante saber que o controle da tramitação de documentos é toda feita no protocolo. Por exemplo, tem um documento, ele foi distribuído para o setor de projetos. Tá? O setor de projetos precisa de um parecer do setor jurídico. Ele vai tramitar. Só que ele não pode mandar direto. Ele vai no protocolo, o protocolo registra que esse documento vai para o jurídico e o protocolo manda para o jurídico. O jurídico quer devolver para o setor de projetos. O jurídico vem no protocolo, o protocolo anota no dia tal, o documento foi devolvido e leva lá. Tá bom? Então, o setor de protocolo, ele controla toda a tramitação dos documentos. O protocolo, quais são as atividades de protocolo? Recebimento de correspondência, classificação, registro, movimentação, expedição e, modernamente, o protocolo é responsável também pela abertura de processos nas empresas e repartições públicas. Não pensa em processo judicial, tá? Eu vou numa empresa pedir, por exemplo, um habite-se para minha obra. Eu vou lá solicitar na universidade uma segunda via do meu diploma de ensino superior. Eu vou lá no setor de protocolo. Eu abro um processo administrativo. Ele vai colocar o documento que eu preenchi numa pasta, vai numerar, vai me dar esse número e depois eu vou voltar dentro de tantos dias para ver o andamento desse processo, tá bom? Voltando para a questão, expedição e microfilmagem de documentos são tarefas do protocolo, apenas a expedição, tá bom? A microfilmagem não é uma tarefa do protocolo, tá bom? Esse setor aqui. 24ª. Recebimento, classificação, registro, movimentação, conservação e preservação são rotinas de protocolo, mais uma que está errada. Por que está errada? Porque conservação e preservação de documentos são atividades do arquivo permanente. Tudo isso a gente, com muita calma, fala durante as nossas videoaulas, tá bom? Agora, recebimento de correspondência, classificação, registro e movimentação, essas sim são rotinas de protocolo, mas o item está errado. 25ª, nossa última questão, 2016, Pernambuco, tá bom? A movimentação de um documento de um setor para outro, para que decisões sejam tomadas, é uma atividade de protocolo denominada tramitação. Quando chega uma correspondência no protocolo e ele vai mandar para um setor, se chama distribuição. Mas depois que esse setor vai mandar para outro, é tramitação. Tá bom, pessoal? Então a nossa videoaula, a nossa primeiro aulão com arquivologia termina aqui. Não esqueça aqui de entrar no YouTube principalmente, tá, pessoal? Assista nossas videoaulas. Não deixa de deixar neste vídeo lá um like pra gente, ou um dislike, fique à vontade, mas deixa um comentário também. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E muito obrigado a todos e até o próximo aulão. Com certeza eu vou gravar mais um. Tchau, pessoal. Até a próxima.